Oi, turminha do sétimo ano, vamos lá? Vamos estudar filosofia? Olha só, turma do sétimo ano, filosofia, capítulo 5. Estão com o livro aí na mão? Vocês sabem que quando vocês forem assistir essas videoaulas, precisam estar com o livro na mão, tá? Então vocês peguem aí o livro de filosofia de vocês aí, sétimo ano, capítulo 5, tá? O título do capítulo 5 de vocês é um título bastante interessante, ou um título bom esse para trabalhar, hein? Para ser estudado. Não esqueçam de também estar dando uma lida aí. Não é porque vocês assistiram essa videoaula sobre o capítulo 5, né? Ah, não vai pegar mais o livro. Pegue um livro para ler, ok? O título é Viver Humanamente. Viver humanamente? Ah, nós somos humanos, a gente já vive humanamente. Existe uma coisa muito diferente entre viver humanamente. As pessoas nem sempre vivem de um modo humano. Como assim não vivem de um modo humano? Quando a gente fala viver humanamente, é viver respeitando as pessoas, ter humildade, ter misericórdia, ter compaixão, né? Se preocupar, ajudar. Isso é viver humanamente. Porque nós somos humanos, nós vivemos todos os dias, mas tem seres humanos terríveis, pessoas ruins, pessoas egoístas, né? Pessoas mentirosas. Existem diversos tipos de seres humanos. Então, quando a gente fala em viver humanamente, é aquele viver com moral, com ética, né? Tendo amor ao próximo, tendo respeito ao próximo, se preocupando com o próximo, ok? Isso é viver realmente de maneira humana, tá? Viver de maneira humana, tá? Olha só, o ser humano, ele sempre esteve numa posição de destaque, o ser humano, né? Ele se destaca. O ser humano tem um poder sobre todas as coisas, o ser humano tem até o poder sobre a transformação da natureza. Porque o ser humano, ele vem transformando a natureza, tirando matéria-prima, mandando para as indústrias que transformam em produtos, né? O ser humano domina, ele vai tomando conta da natureza para usar o espaço de maneira econômica ou de outra maneira qualquer. O ser humano ele tem esse poder sobre os animais, não é verdade? Tem esse poder, esse domínio, né? Isso faz parte do ser humano, né? Tem essa posição de destaque e controle sobre a natureza, né? O ser humano tem a capacidade do quê? De inventar. O ser humano tem a capacidade de produzir e se comunicar. Essa é a capacidade do ser humano. E só o ser humano tem isso, ok? Nesse nível, assim, de razão, de raciocínio, tá bom? Então, o ser humano, ele tá em posição de destaque, tá? Dentro do universo, ok? O ser humano, ele se destaca, né? Dentro aqui do nosso planeta, a gente se destaca, ok? A gente se destaca muito mais que os seres vivos, é lógico, os seres vivos têm a sua importância grandíssima, mas o domínio é do ser humano. Olha só, as habilidades, né? O livro vem trazendo, falando sobre as habilidades humanas, com o passar dos séculos, foram aprimoradas. Lógico, o ser humano, lá de séculos e séculos atrás, né? Eles tinham conhecimento. Com o passar dos anos, eles foram adquirindo novos conhecimentos, os seres humanos foram adquirindo novas habilidades. Né? Quando o homem descobriu como fazer o fogo, né? Que foi uma habilidade, certo? Quando o homem começou a construir as primeiras casas, barracas, eu não sei como que eles construíam, foi uma habilidade. E depois foi melhorando, fazendo de barro, de palha, de madeira. As habilidades do ser humano vêm se aprimorando desde o passado, desde a origem de todas as coisas. Né? Os humanos têm essas habilidades adquiridas e melhoradas, né? Através de estudos, através das escolas, né? Então, tem todas essas habilidades bem melhoradas, ok? E essas habilidades o ser humano pode usar para um lado ruim ou para um lado bom. Infelizmente é assim, olha só. Então o ser humano está num processo de desenvolvimento até hoje. O ser humano hoje, a gente vive numa época de tecnologia, mas assim, não está estagnada, não está parada, entenderam? Então as habilidades, com o tempo, eu posso criar de repente amanhã ou depois uma habilidade que eu não tenho hoje. Então faz parte da nossa vida criar essas habilidades, aprender coisas novas. Faz parte do ser humano. Agora, de que maneira que o ser humano está usando esses conhecimentos, essas habilidades? Isso faz dele um ser mais humano ou um ser menos humano. Os seres humanos que criaram as habilidades no campo químico, no campo físico, e criaram as bombas, né, para as guerras, para destruir populações e cidades, pensa nisso. Foi usado de maneira positiva? Não foi usado de maneira positiva, porque criou mortes e, sabe, guerras.
Então, todas essas técnicas, essas habilidades que são usadas para isso, é muito triste, entendeu? É muito triste isso. Agora, se você pega as suas habilidades para transformar em coisas que vão ajudar a humanidade, nossa, olha que coisa positiva, mas infelizmente é assim, né? As habilidades, as competências que essas pessoas têm, lógico, elas vão usar nas invenções, nas produções, né? Que podem ter o lado positivo e pode ter também os lados negativos, ok? Vamos ver aqui. Então, justamente esse poder tecnológico que o ser humano hoje tem é que pode dizer se isso está refletindo realmente a humanidade dos indivíduos. Quando o ser humano tem a técnica para criar uma bomba atômica, para destruir diversos países, né? Então, assim, ele está usando a habilidade dele, a competência dele de maneira humana? Não, né? Não é de maneira humana. Aí já entra na questão de uma criação que não é para o bem, é uma criação para o mal, certo? Está usando uma habilidade, uma competência que é para o mal. É humano isso? Essas bombas sendo jogadas, essas guerras? Não, não tem nada de humano nisso, infelizmente. Tá bom? Vamos lá. O que mais que fala o texto aí? Olha só, o que ainda existe no nosso país com tanta habilidade, com tanta tecnologia que existe? O que acontece? Ainda existe miséria, existe fome, existe violência ainda no nosso país. Né? E existe muito isso no nosso país e nos outros países também. Cadê toda essa humanidade? Cadê todas essas habilidades? Por que não usam essas habilidades, essas competências, essa tecnologia de maneira mais humana para criar alguma coisa nesses países pobres que vai trazer mais alimentos para essas pessoas, né? Então, assim, a tecnologia tem, o ser humano tem competência? Tem. O ser humano tem habilidade? Tem. E por que não está sendo usado de maneira mais humana para poder melhorar essa situação de muitos países que vivem na miséria, na fome, a falta de estrutura, de esgoto, de vários lugares, né? Por quê? Porque o que manda é o dinheiro. Né? O que manda é o dinheiro. Cadê os grandes empresários, os donos do poder, né, para investir o seu dinheiro para levar a rede de esgoto num bairro pobre, levar água encanada num bairro pobre? Por que não pode fazer isso? Entenderam? A questão da fome em muitos países em miséria. Por que não usa essa tecnologia para investe dinheiro para criar plantações, né? Ajuda essas pessoas através das habilidades, das competências, sejam mais humanos. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Que existe a competência, as habilidades, os humanos têm a tecnologia para poder resolver esses problemas? Tem. Né? Mas a questão é, vão resolver? Vão querer resolver? Até agora não. E ainda existe, infelizmente, muita violência, fome e miséria aí pelo mundo, certo? Então, assim, muitos seres humanos agem de maneira desumana porque não refletem, não pensam, não estão preocupados em refletir. Eu sempre falo para vocês, para os alunos todos os meus alunos, a reflexão, a autoavaliação de você, parar uma hora e pensar assim, o que eu estou fazendo? Que jeito que eu estou tratando meu pai e minha mãe? Que jeito que eu trato meus professores? Que jeito que eu trato meus irmãos? Qual que está sendo a minha postura? O que eu estou conversando no WhatsApp? Quais são os meus colegas e os meus amigos? Isso está me levando a falar mentira, a falar muita besteira. Autoavaliação de você, do que você está fazendo, da sua conduta. Isso é muito importante fazer desde agora, né? Será que o que você está fazendo está magoando as pessoas? Está deixando triste as pessoas ao seu redor? Se todos os seres humanos fizessem essa autoavaliação de si mesmos, né, eu acho que nós teríamos um mundo muito mais humano, tá? Então, por falta desse hábito de refletir sobre si mesmo, esse hábito de se autoavaliar, né, não com arrogância, se avaliar o que está errado, o que pode ser melhorado. Não tipo assim, vou me autoavaliar. Tudo que eu fiz hoje está certo mesmo, eu tenho que agir desse jeito mesmo. Não, não é assim, tá? Se as pessoas fizessem essa autoavaliação sempre, desde pequeno, assim, que vocês são, desde criança, né, adolescente, é importante fazer essa autoavaliação, né? Para vocês melhorarem, né, o comportamento de vocês, serem mais humanos. Isso ajuda a gente a ser pessoas mais humanas, né? Olha só, então essa falta de hábito de refletir, de se autoavaliar, realmente
faz os seres humanos pessoas desumanas, né? Pessoas não pensam, agem, acham que estão certas e vão continuar agindo assim. Infelizmente é assim, né? Não se preocupando com as consequências, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar no meio que a gente vive, a sociedade que a gente vive. Para viver humanamente, você precisa realmente pensar, fazer uma autoavaliação de si mesmo e sempre pensar nas pessoas ao seu redor, tá? Pensar na natureza também é importante, né? Em toda essa destruição da natureza. É importante a gente pensar no contexto que a gente está vivendo, ok? Precisamos ter essa reflexão para a gente poder ser pessoas melhores, para poder viver mais humanamente, né? Ajudar o próximo, ajudar dentro de casa, né? Vamos viver mais humanamente desde agora, dessa fase, para a gente ser pessoas melhores no futuro, ok? Olha só, esse é o capítulo de vocês, capítulo 5, né? Nós vamos encerrar esse capítulo 5 por aqui. Dá uma lida aí na página de vocês, tá bom? Eu vou dizer qual é a página que vocês vão dar uma lida aqui. Página 20, bem interessante os textos da página 20, sobre viver humanamente, né? Falei sobre isso aqui na explicação de vocês, tá bom? Dá uma lida aí na página de vocês, tá? A partir da página 19, na problematização, questionamento, vive-se humanamente, né? Vamos pensar nisso para sermos pessoas melhores. É lógico que a gente não vai mudar todo mundo, mas a mudança tem que ser em nós, né? Nós temos que ser pessoas melhores, por mais que esteja cheio de pessoas ruins ao nosso redor, ok? Vamos procurar ser pessoas melhores, vamos procurar viver de maneira mais humana, tá? Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Então, vamos encerrar o capítulo 5 por aqui. Até a próxima aula. Tchau!